Meus colegas, meus amigos, tudo bom? Eu estou aqui hoje para explicar a atividade da semana, ok? É um prazer, estou com saudade de todos. Vamos lá. Trabalhamos fotografia em casa, fotografar o verbo no infinitivo, tudo ok. Trabalhamos conjugação verbal, primeira, segunda, terceira conjugação verbal. Trabalhamos estrutura verbal, ok. Trabalhamos tempos verbais, passado, presente e futuro. Hoje nós vamos trabalhar as formas nominais do verbo. Professor, o que é as formas nominais do verbo, professor? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo já estamos cansados de saber. O verbo indicação e etc. Fenômeno da natureza, estado e etc. O verbo no infinitivo são todos os verbos na sua essência, na sua estrutura primitiva, no seu início, todos terminados em AR, ER e IR, primeira, segunda e terceira conjugação. Temos um exemplo aqui, ó. Ele tem um falar horrível. Falar. Primeira conjugação, ajudar é a melhor forma de gratidão. Ajudar, primeira conjugação, são verbos no infinitivo. O infinitivo, ele se classifica em dois infinitivos. Infinitivo pessoal e segundo, infinitivo impessoal e pessoal. Primeiro impessoal, segundo impessoal. O impessoal, ele não refere a nenhuma pessoa. Amar é sofrer. Não temos pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, no singular ou no plural aqui nessa frase. Ele não precisa. Porém, quando tem, nós temos aqui, ó, infinitivo pessoal, porque nesse caso ele vai precisar de uma pessoa do verbo, primeira, ou segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, tanto faz. Flexiona sem número de pessoa. Ouvi eles levantarem a voz. Percebam que foi acrescentado aqui, ó, a pessoa verbal e o verbo modificou. Saiu do infinitivo que conhecemos na sua origem, do verbo falar e ter terminações, e ele veio para uma terminação totalmente diferente. Porém, normal, porque o infinitivo pessoal pede isso. Gerúndio. O gerúndio ele não se flexiona, ele indica uma ação ainda em curso, uma ação que ainda persiste no ambiente, que ainda não finalizou, que você pode percebê-la. Exemplo, estava falando bastante durante a reunião, estava falando bastante. Você percebe que o falando ele pendura, ele demora, parece que ainda está ocorrendo. Paulo está acenando para Alice. Você percebe que Paulo está acenando, ainda está acontecendo. Você consegue perceber no espaço-tempo, no tempo que ainda está acontecendo. Ramírez estava cantando aquela música linda. Cantando. Você percebe que existe uma duração, parece que ainda não acabou a ação verbal, cantando, falando. Sempre. Uma característica do gerúndio é que sempre ele vai vir com a terminação em IDO. Se não tiver terminação em IDO, não é gerúndio, ok? Dando continuidade, particípio indica uma ação já finalizada, uma ação concluída, acabou. Aquele verbo indicou, acabou. Ele pode vir ou com o auxílio do verbo, com auxílio de um verbo auxiliar ou não. Exemplo, sem auxílio de nenhum verbo, diagnosticada a doença ou tratamento foi direcionado. Diagnosticada a doença, acabou, a ação acabou, a doença foi diagnosticada, encerrou, acabou-se. Sem o verbo auxiliar, o mesmo expressa uma ação concluída, que é o que eu acabei de falar. A ação foi finalizada, acabou o sentido. Finalizou ali o texto, acabou. Dando continuidade, o particípio, quando ele vem carregado de um auxílio, um verbo auxiliar, acompanhando o verbo principal, nós temos o particípio regular e o particípio irregular. O regular, professor, o que seria? É acompanhado dos verbos auxiliares ter e haver. Sempre vai ter o verbo auxiliar ter e haver, mas o sufixo. Professor, que sufixo é esse? Ado, ido. O primo tinha cantado. Ado, tinha, verbo auxiliar ter. Tenho pensado na minha vida. Pensado, ado, que... E o verbo auxiliar, professor, e o particípio irregular, ele é acompanhado dos verbos auxiliares também, porém, são os verbos ser e estar, e não terminam com o sufixo ado ou ido. Enquanto esses têm o sufixo ado e ido como uma característica, esse não tem. O salão estava limpo, estava, verbo
ser, verbo estar, foi, verbo ser, limpo, entregue. O verbo mudou a sua terminação, ele não termina em ido e nem ado. Então é simples, a atividade vai perguntar para o aluno, coloque o verbo no infinitivo, coloque o verbo no particípio regular, coloque o verbo no gerúndio, NDO, particípio, ido, ado, se ele for regular. Se ele for irregular, ele deve ser acompanhado do verbo ser e estar. Simples, ok? Uma boa atividade a todos. Estarei no grupo para tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, tem um videozinho aqui simples, só vai cair isso na atividade, ok? Complementação do verbo. Um abraço a todos e boa atividade.